Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira da terceira semana da Quaresma. O texto de hoje se encontra lá em Deuteronômio capítulo 4, que diz assim: Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e entreis na posse da terra prometida, que o Senhor Deus de vossos pais vos vai dar. Eis que vos ensinei leis e decretos, conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que o pratiqueis na terra em que ides entrar e da qual tomareis posse. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Mas toma cuidado. Procura com grande zelo não te esqueceres de tudo que viste com os próprios olhos, e nada deixes escapar do teu coração, por todos os dias de tua vida. Antes, ensina-o a teus filhos e netos. Amados irmãos e irmãs, eu acho essa leitura extremamente bonita. Vamos começar a meditar nela parte a parte. Em primeiro lugar, Moisés vai falar ao povo, Moisés que é líder, que está conduzindo o povo ainda no deserto em direção à terra prometida. Agora Israel ouve as leis e decretos. O primeiro mandamento sempre foi esse, né? Ouvir Israel, ouve Israel, escute Deus. Depois ele vai dizer, né? Para que, fazendo, vivas e entres na terra prometida. É interessante isso. Na terra prometida, vamos fazer uma leitura espiritual, como a Patrística fez. A terra prometida é uma simbologia do céu também. Então, é quando eu escuto e faço a vontade de Deus, eu tenho vida em plenitude e poderei um dia entrar no céu. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Não adianta só saber. A gente precisa fazer a sua vontade. Embora que fazer seja difícil, mas eu preciso lutar todos os dias para fazer a vontade de Deus e a vontade de Deus somente. Depois, continuando. Versículo 5. Eis que vos ensinei leis e decretos, né, para que pratiqueis. Mesma realidade que a gente já tinha visto. Aí no versículo 6. Vós os guardareis, pois, e os porei em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos. E aí ele até fala, né, para que o povo de fato diga que essa nação é sábia e inteligente. Vamos entender isso aqui. O que quer dizer guardar? Amados irmãos e irmãs, guardar é a simbologia do conservar. Guardar não quer dizer que eu guardo, escondo das pessoas e não utilizo. Mas é conservar. Apesar das dinâmicas da vida, eu conservo aquilo no meu coração e não perco. E é interessante perceber que aqui vai dizer no texto, né, que a sabedoria e inteligência está nisso. Amados irmãos e irmãs, a nossa sabedoria não está nos livros, não está na nossa intelectualidade, mas acima de tudo está em praticar a vontade de Deus. É a vontade de Deus que nos faz de fato sermos felizes. Somente a vontade de Deus. É ela que nos garante sermos sábios. É ela que nos garante, né, de fato, sermos grandes perante outros. Não é a minha grandeza. Muitas pessoas elas se equivocam porque elas são como um sapo, né, que se incha muito facilmente e acha que a grandeza está em si mesmo. A nossa grandeza não está em nós, está em Deus. Ele é o grande. E aí continua. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos, né? Por que isso aqui? Porque naquele tempo se tinha a crença, né, em vários deuses, em várias nações tinham várias mentalidades, e a crença que se tinha era de que eram deuses alheios à realidade humana. Então era muito normal você ver, por exemplo, dentro da mitologia, deuses que vinham do céu até a terra, tinham até mesmo relação sexual com mulheres, engravidavam, mas sumiam e deixavam elas ao relento. Então era muito natural acontecer isso naquele tempo. Então, na verdade, é o mesmo contexto que está querendo se utilizar aqui, né? Na vertente de que nós precisamos entender que temos um Deus que é próximo, um Deus que está junto a nós, um Deus que sempre que nós falamos, Ele nos escuta, um Deus que sente a nossa dor,
que sente compaixão de nós. Nós temos um Deus que caminha conosco, que segura a nossa mão. É esse o contexto que está querendo se pontuar aqui em Deuteronômio 4. E aí continua. E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos? É uma outra característica muito bonita, né? A lei que Deus vai colocando é uma lei que é justa. Ela não passa a mão na cabeça de ninguém. Nem fere alguém diante de uma raiva. Mas é uma lei justa. Mas ele fala no final. Mas toma cuidado. Não esqueça daquilo que você viu com seus olhos. Não esqueça aquilo que Deus já fez. Não esqueça as promessas. Não esqueça de onde Deus te tirou. A quaresma é tempo propício para a gente também poder parar e parar para refletir o que Deus já fez na minha vida. Aonde eu já cheguei? Eu preciso ser mais grato do que ser alguém que reclama tanto. Refletamos sobre isso hoje, à luz da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, para o estudo do Evangelho. Até lá.